Olá, querido irmão. O evangelho de hoje está no texto, no livro de São João, Capítulo 5, do versículo 1 até o 15, onde Jesus cura um paralítico. Vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Então ele estava falando, como o autor João era contemporâneo, daquela época. Ele está descrevendo, essa parte aqui de Jerusalém que hoje em dia está totalmente modificada, Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água ali, Era essa crença deles. O primeiro doente que entrava na água, depois que o anjo mexia as águas, ele sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que estava doente fazia 38 anos. Então você imagina aquela época, que não tinha esses tratamentos médicos atuais, que é fácil diagnosticar doença já dentro do ventre da mãe, muitas vezes já é possível. Imagina, pessoa nessa condição aqui, 38 anos, quase 40 anos, doente. É uma coisa pra gente pensar, A gente tem que se colocar dentro do texto, dentro do contexto, e ver como que nós poderíamos viver num lugar assim, Como que seria a nossa vida em um tempo assim, Isso é muito interessante fazer essa experiência, Que a gente dessa forma consegue entender melhor, o que está acontecendo aqui. Então Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Olha o problema aqui. O problema dos fariseus, Porque era num dia santo especial, dia do descanso, não podia fazer nada. Por isso, os líderes judeus disseram a Jesus: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia." Falaram para o paralítico. Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali, Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então, aqui, essa passagem é muito interessante porque ela nos mostra, como a fé antiga, a fé do Antigo Testamento, ela caducou. E através de Jesus, ela foi completada, E ela foi coroada. Ela teve, a partir daquele instante, sentido, Que muitas coisas que nós lemos no Antigo Testamento, se nós não entendermos o contexto do Novo, nós não entendemos muitas passagens, E aqui Jesus mostra mais uma vez sua divindade, que mostra que ele está acima
de todos os preceitos antigos, de toda a lei de Moisés, não é? Porque Jesus é o próprio Deus. E Jesus veio dar fim e veio completar o que havia começado através de Moisés, trazendo para nós um novo contexto, uma nova fé, uma fé viva, né? Porque a fé, a partir dali, já estava morta, né? Por isso que quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. E aqui Jesus nos demonstra isso, né? Com este milagre. E os fariseus, né? Os líderes judeus daquela fé, eles veem o homem que estava há 38 anos doente, carregando sua cama, e fala: você não pode carregar essa cama, né? Então essa gente coloca os preceitos, né? A sua religiosidade, os seus ritos, né? Acima do que? Da bondade, da compaixão, né? E muitas vezes nós vemos isso acontecer nos nossos dias, né? Nas nossas igrejas locais, né? Isso é uma coisa muito ruim, né? Porque mostra que a pessoa não está conectada com a fé verdadeira, com a videira, com a seiva da videira verdadeira, né? Então é isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Que vocês tenham um excelente dia.